Então, nós vamos, na nossa primeira aula, estudar a disciplina Evangelhos e Atos, a narrativa da vida de Jesus e o nascimento da igreja primitiva. Estaremos abordando de forma bem resumida a respeito dos evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos. O intuito aqui não é fazer um estudo versículo por versículo, então um pouco ficar explicando passagens, mas sim dar informações a respeito de por que cada livro desse foi escrito e com o propósito que foi escrito. E algumas partes de dentro do livro que está relacionada aos ensinamentos de Cristo. Então, esse é o propósito dessa matéria. Ela vai preocupar em trazer essas narrativas para que nós possamos compreender e facilitar quando abrirmos a Bíblia para estudar tanto os quatro evangelhos como o livro de Atos dos Apóstolos. O comentarista, na introdução, já diz o seguinte: que os evangelhos tratam da apresentação do Senhor Jesus Cristo ao seu povo, os judeus, na Palestina e posteriormente ao mundo gentil. Ou seja, a preocupação dos evangelistas ou dos escritores dos evangelhos. Eu não gosto muito de dizer evangelista, como alguns gostam de falar, mas a preocupação dos escritores do evangelho, dos evangelhos, é trazer um trazer um podemos dizer um apanhado de tudo que Jesus na verdade, daquilo que era principal que Jesus fez, e o Espírito Santo inspirou cada um dos escritores a colocar nos seus escritos, para que chegasse até nós. A preocupação primária era que esses escritos estivessem primeiramente nas mãos dos judeus, lembrando que a igreja nasceu com judeus. Então, os primeiros cristãos todos eram judeus. Razão esta porque o Evangelho de Mateus ele ocupa o primeiro lugar na nossa Bíblia, mesmo que boa parte dos judeus não valorizam o Novo Testamento, não o aceitam como palavra de Deus, mas os primeiros cristãos do primeiro século, ali por volta dos anos 35 a 40 até os anos 80 depois de Cristo, boa parte deles eram judeus que estavam habitando em várias cidades. E as narrativas dos evangelhos alcançam primeiro os judeus e também outros povos, como o comentarista coloca aqui, que é a apresentação de Cristo, primeiramente, ao seu povo, que eram os judeus, e incumbindo os seus discípulos de transmitir essa mensagem para as demais nações das quais chegou até nós. Então, essa é a preocupação em relação aos relatos dos evangelhos. Ele vai mostrar que o livro de Atos, por sua vez, apresenta um relato dos primeiros anos da Igreja de Cristo, a Igreja cristã primitiva, um período que começa com a ascensão de Jesus e termina com a prisão do apóstolo Paulo em Roma. Então, nós vemos no capítulo 1 que os discípulos interrogando a Cristo pouco antes do dia de Pentecostes, já naquele intervalo entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, que equivalia entre 49 dias ou 50 dias para que iniciasse o dia de Pentecostes, que era a segunda festa, ou melhor, a terceira festa judaica mais importante dentro do calendário judaico. E nesse período que Jesus ele ressuscita no dia da Páscoa, ele vai assunto ao céu depois de 40 dias. E o livro de Atos inicia mostrando isso, a preocupação dos discípulos em saber o que aconteceria pós aquilo tudo que eles tinham presenciado, e termina com Paulo preso em Roma, em uma casa que ele mesmo alugou, e ali ele estava com alguns soldados lhe acompanhando em todos os momentos. Então, o livro de Atos, se nós observarmos também, é um livro que ele não termina como os demais livros. Os demais livros fazem uma conclusão. O livro de Atos se lembra que Paulo estava em Roma e recebia os seus amigos na sua casa. Então, ele não é um livro que tem um término.
Já que, gente, em relação aos quatro evangelhos, que é como se fosse ou um retrato da mesma pessoa, porém de ângulos diferentes. Então, a narrativa dos quatro evangelhos estão falando da mesma pessoa, porém, quando você tem familiaridade com os evangelhos, você vai observar que cada um deles tem uma preocupação de apresentar Jesus, primeiramente, para um povo distinto do outro, e com a perspectiva de apresentar Jesus de forma diferente do outro evangelista. E essa parte que é interessante, porque digamos que se nós aqui fôssemos escrever um relato a respeito de alguém, consultaríamos uns aos outros e procuraríamos o máximo fazer esse relato, talvez com uma linguagem melhor do que a outra, mas o relato seria igual. O encantador das escrituras é que eles não consultou um ao outro, eles fizeram um relato que alguns acham passagens que parecem ser contraditórias, quando na verdade não são. Basta ter um interesse assim, maior e preocupação maior para interpretar o texto, vocês vão ver que não há contradição em nenhum dos evangelhos. E, e eles não preocupou em fazer uma narrativa igual, mas eles fizeram narrativa diferente. Exemplo, se nós fôssemos fazer algo para aparecer, primeira coisa, não colocaríamos os defeitos, os nossos defeitos nos nossos escritos. Como Mateus, por exemplo, que escreve o seu evangelho, ele escreve o evangelho para um público judeu. E Mateus, quando você observa quem era Mateus, ele era odiado pelo povo judeu. Então você imagina, todo mundo me odeia no bairro e eu escrevo um livro. Quem interessará ler meu livro? Ninguém, porque todo mundo me odeia. E como Mateus era um publicano, o povo judeu odiava ele. E ele escreve o seu evangelho diretamente para o povo judeu. Então nós observamos que não é uma construção da mente dele. Não foi um escrito pela vontade dele, porque se fosse da vontade dele, ele não escreveria para um público judeu, dos quais o povo odiava ele. Vocês vão estar compreendendo? Então, a narrativa dos evangelhos nos encanta por isso, que eles tiveram a mesma perspectiva, a perspectiva com a mesma pessoa, porém, cada um apresentou de um quadro diferente, mas falando da mesma pessoa sem entrar em contradição um com o outro. E nós vamos ver isso aqui no decorrer do que é tratado aqui. O comentarista fala no primeiro parágrafo assim, ó: iniciaremos o nosso estudo com uma visão geral do contexto político, social e religioso dos judeus durante os dias de Jesus, para que possamos entender corretamente os propósitos fundamentais e as metas dos escritores ao escreverem suas narrativas. Sem esse conhecimento histórico, poderemos fazer interpretações errôneas das escrituras. A primeira coisa que qualquer escritor, seja da época bíblica ou dos nossos dias, ele utiliza de linguagens, de figuras do período que ele viveu. Por exemplo, eu não sei se os irmãos sabem, o nosso hino nacional ele tinha um estilo diferente de música. Não a letra, mas a música era diferente quando ele foi escrito pela primeira vez e cantado nos primeiros tempos que ele foi escrito. Depois eles foram mudando o ritmo do hino. E nós vemos, se você pegar alguns escritos, eu tenho livros aqui, por exemplo, de Martinho Lutero, de 1542, que a linguagem é muito difícil de entender. É uma linguagem um pouco de. Além dele ser um doutor em teologia, Martinho Lutero era. Eu tenho um livro aqui de Luiz Berkoff, que é um teólogo europeu, que a sua língua. Hoje eles remasterizaram o livro, a linguagem se tornou mais simples, mas quando eu estudei, a linguagem era muito pesada, era uma linguagem muito rebuscada, porque foi pelo período que ele viveu. E além de tudo, por exemplo, eles contam história que nós não estamos familiarizados, porque nós não vivemos naquela época, igual alguns livros de Lutero, de John Bunyan, por exemplo, o livro que é um dos livros mais vendidos no mundo pós a Bíblia, que é o Peregrino. Ele conta coisas ali, o muito que eles traduziram para o português do livro,
e tentou trazer dentro das colocações que nós falamos, mas mesmo assim não é tão fácil. Apesar que hoje o livro passou por algumas correções e melhorou para os novos. Mas o traduzir, eles tentaram fazer ipsiliter, ou seja, traduzir literalmente, e como era um português, um inglês da Inglaterra, e da época dele ainda, por volta do sexto do século XIX, então nós vemos que era carregado. E nos escritos bíblicos não é diferente. Os escritores valeram da cultura da época, dos costumes da época, daquilo que era muito falado na época, então eles valeram disso. Por exemplo, tem coisas que Jesus falou que ele tirou de tradições da época. Um dos exemplos é um que as pessoas inventou tantas coisas para interpretar esse versículo, e a coisa mais simples que existe é porque Jesus utilizou de uma linguagem corriqueira do dia a dia. Por exemplo, todos aqui já ouviram falar que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os irmãos já ouviram isso, certo? Talvez você já ouviu a interpretação que fundo da agulha ali seria uma pequena porta que existe nos muros de Jerusalém, e eles fazem todo algo até bonito, que os viajantes vinham de noite, e que isso não é correto, porque ninguém viajava de noite nesse período, porque existia muito assaltante. Então já começa a cair aí a falta de conhecimento cultural da época. Mas diziam que eles viajavam de noite, ninguém viajava no sábado e falava que essas portas, todas as portas de Jerusalém fechavam no sábado, mas esses fundos de agulha não fechavam. Isso era um erro, que ninguém poderia tirar uma bagagem de um animal no sábado para depois torná-la pouco. Isso era considerado como trabalho. Outro erro. Mas diziam que o camelo tirava toda a bagagem do camelo, o camelo tinha que se ajoelhar e passar nesse fundo da agulha, para depois, do outro lado, colocar toda a bagagem e o viajante seguir viagem até a sua casa. Aí dá aquela interpretação que para entrar no reino de Deus é necessário tirar toda a bagagem e tal e coisa. Só que a bagagem ali, irmão, quando colocamos de novo na história, a bagagem voltou novamente para o camelo e seguiu a viagem com a mesma bagagem. Então, aí não faz jus à interpretação do texto. E a outra é que a palavra camelo é muito semelhante à palavra grega camilo, que quer dizer corda grossa. Aí eles começaram a dizer que o copista copiou errado e blá, blá, blá. Bom, se um copista copiou algo errado e nós aceitamos, o que garante que ele não copiou muitas outras coisas erradas que estão na Bíblia? Vocês estão entendendo? Então, acaba também não se valendo disso aí. Mas a resposta correta seria que no Talmud existe uma parte no Talmud, que é o livro de tradições judaicas, que alguns contos que estão ali, algumas frases criadas por alguns rabinos, eles diziam que era mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus só mudou o nome do animal e disse, por que Jesus disse? Porque o camelo era um animal impuro na visão judaica. E como Jesus estava falando para os fariseus, ele utilizou uma linguagem que era corriqueira do dia a dia, que eles falavam constantemente, e disse, simplesmente trocando o nome do animal, que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E não tem nada mais do que isso, a não ser que ele citou, simplesmente mudando o nome do animal, uma frase que estava no livro de tradições judaicas. E as pessoas enfeitam tanto com a interpretação bíblica uma coisa tão fácil. Então, os escritores bíblicos utilizaram disso, dos meios da época, e principalmente, quando nós observamos os evangelhos, nós vamos ver que alguns evangelistas, como Lucas, ele aborda muitas questões sociais da época. Ele dá nome a coisas, dá nome a cidades, ele preocupa com essas coisas. Então, isso é importante para nós. E ele diz assim, que os judeus eram o sul do Império Romano. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, que os evangelhos, quando Jesus veio à Terra, os judeus eram um povo vassalo, vassalo quer dizer subalterno. Eles, mesmo que eles tinham um rei, tinham um governador, eles eram subjugados pelo Império Romano. Todos os reis
que estavam ali. Mesmo que a cidade era dividida em partes para que os filhos de Herodes comandaram, mesmo assim, como nós vamos ver mais à frente, todos prestavam conta ao Império Romano. O imperador era quem mandava em tudo. O governador, que era Pilatos, ele prestava conta para o imperador. O rei Herodes prestava conta para o imperador. Os demais Herodes que vieram, todos prestavam conta para o imperador. Implica que o império era quem dominava na época. Nós vamos ver muitas dificuldades quando você observa dentro dos evangelhos a pobreza que existia. Dá para você sentir isso na fala das pessoas e a maneira que eles viviam. Havia pobreza, havia muita dificuldade entre as pessoas e havia também uma tristeza muito grande devido às pessoas serem subjugadas dentro da terra deles e porque eles já não tinham mais um rei vindo da linhagem judaica, eles tinham liberdade de cultuar, porém o seu culto era vazio pelo fato de que a Arca da Aliança já não existia mais. Então, tudo dificultou para o povo de Israel. A cultura de Israel, os judeus, eles com sua sociedade e costumes, como qualquer outra etnia, eram distintas e tinham seus pontos fortes e fracos. Ou seja, o que ele quer mostrar aqui na questão cultural, que nós estudamos a respeito dessa matéria, a irmã Ariane, mas a irmã Gleice não estudou esse livro ainda, mas nós compreendemos um pouco sobre a cultura, os costumes em Israel na época. E aquilo que regia o povo de Israel, além dos costumes criados entre eles, era principalmente aquilo que estava escrito na lei de Moisés, ou os 5 livros da lei. Questões da lei moral, que eram os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que era o estilo de culto que eles deveriam apresentar a Deus de acordo com as escrituras, e os códigos civis, que nós chamamos de leis civis, que protegia a sociedade. Então, essa maneira de viver do povo de Israel ela contribuiu, e quando nós entendemos isso, nós temos facilidade melhor de interpretar a escritura, porque tem coisa na Bíblia que às vezes foge do nosso alcance pelo fato de nós não conhecermos um pouco da cultura da época. Então, e o povo de Israel, ele tinha uma cultura muito diversificada, era muita coisa que eles criaram no período do deserto, a maneira que eles poderiam se alimentar, construções, a maneira de vestir, joias, isso tudo fazia parte do povo de Israel. O que eles utilizavam como perfume, como, podemos dizer, maquiagem, então tudo isso é importante no conhecimento para interpretar a escritura. Ele vai mostrar que o ambiente político, como eu já falei, o Império Romano era quem dominava desde os primeiros séculos antes de Cristo, até aproximadamente o quinto século depois de Cristo, ele dominava. Portanto, a Palestina durante a vida de Jesus, que seria no 5 século, aqui o comentarista coloca do quinto até o 33 depois de Cristo, da vida de Jesus. Então, não daria correto. Porque há quem acredite que ele nasceu no século 2, no ano 2 antes de Cristo, e os irmãos parecem um pouco confusos, o ano 2 antes de Cristo. É porque as pessoas passaram a contar isso no período aí do século segundo. Eu que me fugiu, eu coloco no grupo depois, me fugiu o nome da pessoa que fez isso. Mas eles passaram, foi um dos pais da igreja que passou, um teólogo passou a contar assim para ficar mais fácil essa divisão. Mas Jesus poderia nascer aproximadamente entre os 6 anos antes de Cristo e viveu talvez até o ano 31 depois de Cristo. Se foi 6 anos, então não dá o ano 31. Mas eu, particularmente, defendo, como ele colocou aqui no ano 5 antes de Cristo, eu defendo no ano 2, porque a data bate melhor. O ano 2 antes de Cristo e viveu até por volta do ano 31 depois de Cristo. Gostou compreendendo? Porque se ele viveu até se foi do quinto ano antes de Cristo e viveu aos seus 33, dá 38 anos e foge da Bíblia. A Bíblia fala que ele morreu com 33 anos, então tá diferente. Possivelmente é por essa volta, do ano 2 antes de Cristo
até o ano 31 depois de Cristo, que foi o período da história de Jesus. Porém, o Império Romano ele já dominava desde o ano 27 antes de Cristo até por volta o Império ele foi perdendo força, mas ele dominou por mais de 500 anos, até por volta dos anos quase o século V depois de Cristo, na verdade o século VI, né? Que ele dominou até os anos 450, 480, e depois foi perdendo força e desfez o Império Romano. Porém, o Império Romano ele dominou. A questão aqui, o ambiente político era isso: o Império Romano dominava. Aí ele vai mostrar que esses territórios anexos ao Império eram governados por homens escolhidos pelo imperador, como eu já falei, e Senado romano. César Augusto, ele era o imperador. Nós vemos isso em Lucas. Conforme daí, ele governou do ano 27, que ele foi o primeiro imperador de Roma, até o ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus nasce, Lucas mostra isso, que ele nasce no império, no domínio de César Augusto. E ele inicia o seu ministério, como ele vai mostrar aqui, no período de Tibério. Tibério era outro imperador romano. Então, Jesus nasce nesse contexto político, onde o Império Romano dominava, onde a cultura estava muito mesclada com a cultura grega, porém, podemos dizer que o mundo antigo estava muito evoluído para aquele tempo. Estradas pavimentadas, paz na terra por um exército tão poderoso como o exército de Roma. As tecnologias da época eram muito vantajosas naquele período. Então, aí eles tinham dado um passo muito grande. Ele vai mostrar também, mais embaixo, que os judeus gozavam de certa liberdade. Eles viviam sossegados e podiam praticar sua religião sem quaisquer impedimento. Agora, por que isso? Quando o Império Romano dominou, que o César Augusto ele chegou em Jerusalém, primeiro ele tentou pegar o... Quando nós estudamos o período intertestamentário, nós entendemos isso na questão histórica, que ele invadiu Jerusalém e ele tinha enviado uma carta antes, porém os judeus não queriam abandonar o domínio grego e rejeitaram o imperador. Porém, ao invadir Jerusalém, os sacerdotes aproximou-se dele e fez aliança, e dali em diante o Império Romano passou a dominar Jerusalém e dominou todo o mundo antigo, destruindo o Império Grego. Esse período que Jerusalém, foi o período dos Macabeus, Jerusalém estava sendo subjugada por chamado reis sacerdotes, porém só em Jerusalém, isso não era reis em Israel, mas reis em Jerusalém. E esses reis sacerdotes chegou o seu fim com a família de João Hircano. Nós até falamos um pouco a respeito disso, que foi um povo que causou muitos prejuízos espirituais na vida do povo de Israel, devido à ganância e o interesse por poderes. E ele vai mostrar que os judeus gozavam desse privilégio, por quê? Como eles haviam, o Império Romano viu, os romanos viram que eles eram um povo de guerra, um povo que, quando eles mexiam com a religião deles, tinham problemas. Então, o que o Império Romano fez? Deixou eles subalternos, porém com liberdade de que tivesse a sua maneira de cultuar o seu próprio Deus. O Império Romano obrigava a cultuar o imperador, mas os judeus eles largaram para lá para evitar de guerra. Eles sabiam que a partir do momento que tocasse na religião judaica, eles teriam um problema. E sem contar que a religião judaica já estava dividida em vários ramos, como os essênios, que era um partido, nós até falamos numa matéria passada, que era um partido mais conservador, eles viviam nos montes, tinha os saduceus, que eram as questões mais aristocratas do povo de Israel, que era composta por sacerdotes, tinha os fariseus, que era um povo mais conservador, voltado à lei, tinha os zelotes, que era um povo rebelde, um povo ativista, que andavam com espadas e não aceitavam o governo romano. Então, eles preocuparam em não mexer com o povo judeu, para que o povo judeu praticasse a sua religião sem problema, para que não houvesse alguma sedição e viesse a causar prejuízos para o império. E ele vai mostrar que
que quando César Augusto morreu, Tibério, seu filho, foi quem assumiu o lugar, e ele era um filho adotivo. E foi durante esse período, como já disse, que Jesus ele iniciou o seu ministério e também nesse período que ele foi crucificado, morto e ressuscitou o terceiro dia, tudo no período de Tibério. Ele nasce no período do César Augusto, desenvolve o seu ministério no período de Tibério e morre também no período de Tibério. Ele vai mostrar mais embaixo que, dentre essas autoridades, uma das mais conhecidas foi Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, irmãos, é o Herodes que mandou matar as crianças, das quais ele tentou matar Jesus junto. Crianças essas com menos de 2 anos e meio. O interesse dele era matar essas crianças e, matando essas crianças, chegaria a alcançar até Jesus. Porque ele não sabia quem era Jesus, então ele mandou matar todas as crianças de Belém. Isso se cumpriu até uma profecia de Jeremias. Ele vai dizer que o rei, que ele foi rei da Palestina, do ano 40 até o ano 4 antes de Cristo, que por isso que eles datam que foi o período que Jesus nasceu. Mas também há uma questão histórica aqui que parece que ele governou até o ano primeiro depois de Cristo, não o ano 4 antes de Cristo. Por isso que há essas variações de data. Mas o rei Herodes, ele foi quem governou durante esse período, foi um homem muito violento. Ele mandou matar filhos, a própria mãe, mandou matar algumas de suas esposas. Ele era um homem muito violento, um homem muito apegado ao poder. Por isso que quando ele soube, pela pergunta dos magos, onde é nascido o rei dos judeus, ele já entendia dessa profecia, mandou consultar os homens entendidos na época, que eram os mestres da lei, e eles disseram que o Messias nasceria em Belém, ou o rei dos judeus. Ele teve essa preocupação e mandou matar as crianças, porque ele disse para os magos ir voltar e trazer para ele notícias de onde estava Jesus. Os magos, avisados por Deus, foi para outro caminho, ele se sentiu enfurecido e mandou matar as crianças. Mas à frente nós vamos ver a respeito disso. Mas o rei Herodes, às vezes, quando a gente lê na Bíblia, nós vemos Herodes. Parece que é a mesma pessoa, mas não é. Eu sei que tem uma certa dificuldade, mas com os tempos, anos, você vai lendo os evangelhos, você vai familiarizando com isso. Que aí o comentário vai até mostrar aqui, e essa facilidade que nós temos pelo o que ele vai mostrar aqui ajuda você separar essas pessoas do evangelho. Nós temos que tomar cuidado com nomes parecidos na Bíblia. Quando nós tínhamos a nossa aula presencial, eu até falei com os irmãos. Por exemplo, existe 2 cidades de Betânia na Bíblia. E as pessoas fazem confusão com isso. Existe 2 Lázaro na Bíblia que está completamente diferente um do outro. Existe 2 mulheres que ungiu Jesus com óleo e enxugou com cabelo. E as pessoas acabam confundindo, dizendo ser a mesma pessoa, e outros nomes que as pessoas vão confundir daí por diante. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Os Herodes são os mais confusos. Ele fala que, segundo Mateus, foi quem deu a ordem para matar os pequeninos de Belém. Como já falei, fez isso porque queria também matar a Jesus. Herodes organizou vários projetos, irmãos. Uma das coisas que nós não podemos tirar é que Herodes foi um grande político. Eu acho que eu já mostrei para os irmãos esse livro aqui. Ele é um livro que ele trata. É um livro que, inclusive, se os irmãos observar aqui, ele tem um emblema lá de Brasília. Ele é um livro que trata de questões políticas, ele trata da vida de 12 imperadores romanos. Então, ele traz lições para que as pessoas pudessem governar bem. Mas esse livro só fica na prateleira lá em Brasília, porque ninguém lê ele. Se lesse, eles governavam bem o país. Então, só fica lá na prateleira. E esses governadores, ou os imperadores de Roma, eles ensinavam os seus ministros, ou quem trabalhava com eles governando países ou cidades, a governar bem. Então, Herodes foi. É só os irmãos ver que ele dominou por mais de 40 anos. Então, ele foi o rei com grandes projetos. Um dos projetos que Herodes fez, como o Comendas vai mostrar aqui, foi reformar o templo construído por Zorobabel.
ele ampliou o templo era pequeno, ele ficou maior do que o templo de Salomão, ele colocou pedras caríssimas nesse templo, ele revestiu algumas paredes de ouro, coisa que não tinha no período de Ageu, Zacarias e Malaquias, Neemias e Esdra e Zorobabel. Não teve nesse período, porque, primeiro, que a pobreza era grande. O Império Medo-Persa não deu muitos ouros para ser feito o templo, simplesmente madeiras e pedras. E Herodes, para ganhar o coração dos judeus, a primeira coisa que ele fez, reformou o templo. Se vocês observar, você não vê problema dos judeus com Herodes, porque esse Herodes o Grande, ele fez essa reforma no templo. Então, o comentarista vai mostrar aqui que ele fez grandes projetos. Primeiro, ele reformou o templo dos judeus, ele doou alimentos, roupas em tempos de necessidade, isso para os judeus. Ou seja, ele supriu as necessidades daquilo que os judeus tinham, seja de vestimenta e de alimento. Isso era um político, que deveria ser os políticos de hoje. Ele realmente era um político. Nós estamos falando aqui de um homem religioso, mas estamos falando de alguém que era político. É isso que o comentarista quer mostrar. E suas ações em prol dos judeus tinham como objetivo ganhar favor dos seus súditos, ou seja, ele não queria também problema com os judeus. Ele não era um judeu. Herodes, ele era da família dos Idumeus, ou seja, os Idumeus eram descendentes de Esaú e não descendente de Jacó. Por ele não ser um judeu, ele foi colocado no governo como rei da Judéia através do poder de Roma. Por isso ele precisava de ganhar os judeus para o lado dele, para não ter problemas e guerras entre o povo. É mostrar que ele morreu no ano 4 depois de Cristo. A data pode variar se é quarto ou primeiro ano. É antes de Cristo mesmo e no primeiro ano depois de Cristo, deixando o seu legado aos seus 3 filhos. Aí é aqui que você vai encontrar mais outros Herodes. Porque a primeira coisa, ninguém na história não traz o nome de Herodes, porque Herodes Magno. Por isso que no português traz Herodes o Grande. Mas esse Herodes Magno, não sabemos se o nome dele realmente é Herodes. Mas para os filhos, tornou-se título e não nome. É igual César Augusto. Na verdade, o nome era Augusto. César Tibério. César era um título e não um nome. É igual Faraó, é tudo um título. Presidente. Então, no caso aqui, ele vai mostrar que os seus 3 filhos, que é Filipe, Arquelau e Herodes Antipas, ou Antipas foi quem assumiu o reino do seu lugar. Porém, eles eram homens que, de acordo até com o comentarista que nós vemos na história, eles não tinham a mesma firmeza do seu pai. E por não ter a mesma firmeza, o reino se dividiu entre os 3. Eles tiveram que dividir toda a região da Judéia e da Galiléia em 3 partes para governar ali. Então, cada um tinha o seu limite de governo e a terra de Israel foi governada pelos 3 filhos de Herodes. Um deles, que é o Filipe, Herodes o Filipe, ele era rei na Itureia e em Traconites. Isso aí os irmãos teriam que entrar no mapa para entender isso. Arquelau, que foi dos seus filhos, ele era rei da Judéia, Samaria e da Idumeia, parte das suas terras. E o Antipas, que é o rei da Galiléia e da Pérsia. Após eles dominarem o governo grego, que havia dominado a Pérsia, eles passaram a mandar também na Pérsia através do governo do Império Romano. Então, aí aqui eu vou mostrar que também nós vamos ver a respeito de outros Herodes, que é o Herodes Agripa I e o Agripa II no livro de Atos. Você vai também encontrar essas figuras lá no livro de Atos com esse título de Herodes. Então, se você olhar o todo, nós vamos ver 3 filhos e 2 netos de Herodes o Grande. E esses 2 netos que também tiveram o poder no período pós a queda desses 3 homens que eram filhos de Herodes. O ambiente social, irmão, vai mostrar que Roma ela investiu pesado, irmãos, na questão da maneira do povo viver. Vai mostrar que Roma investiu nas construções de estrada, como eu já falei, pavimentando. Se hoje você for na Roma Antiga, lá a capital da Itália, existem os locais ali, que são locais históricos, que ainda tem até hoje uma via pavimentada, que foi pavimentada no período de Cristo e do apóstolo Paulo. Ela foi pavimentada no período de Cristo e foi reformada nos períodos de Paulo e dos demais apóstolos.
Isso implica que, primeiramente, eles investiam com materiais bons, que durou até hoje, já tem mais de 2000 anos, e está lá, claro, preservada como algo patrimônio e também em questão de turismo, do mesmo jeito do Coliseu. Ele investiu nas construções de estradas, desenvolveu comércios e estabeleceu meios de comunicação. Esse meio de comunicação, que é claro, não são telefones, eram correios. E os correios, eles eram. Na verdade, os correios já existiam, ele simplesmente ampliou. Porque quando você vai para o Império Persa, quando fala que eles passavam pregões, quer dizer que pessoas saíam fazendo anúncios. Pregões quer dizer fazendo anúncios daquele que o rei mandou anunciar. Eles iam até determinado lugar, anunciavam, o outro caminhava e anunciava. Porém, no período de Roma, isso ampliou porque as pessoas passaram a ter os seus veículos, que eram camelos e cavalos, para poder ir em cidades distantes ou até mesmo em outros países para poder fazer o anúncio do imperador. Então, os meios de comunicação ficaram melhores. A literatura, que isso enriquece uma nação. Você quer saber se uma nação ou o povo antigo era bom, era o estilo de literatura que tinha. Já foi descoberto por arqueólogos várias bibliotecas em muitos lugares, mostrando que as pessoas elas tinham interesse por livros, como descoberta em 1947, me parece, 1950, no Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi, uma biblioteca muito ampla, das quais hoje nos ajuda a interpretar o que é o gnosticismo. E sem contar vários livros que foram encontrados na Babilônia, nas cidades próximas da Babilônia e outros lugares que são sítios arqueológicos. Então, tudo isso mostra que aquele povo da Grécia tinha essa preocupação. Quando o Império Grego dominou o mundo, a primeira coisa que tiver preocupação é de fazer uma cópia da Bíblia na língua do povo, porque a Bíblia hebraica, eles não sabiam ler hebraico. Os judeus que viviam nessas regiões da Grécia, como em Alexandria e outros lugares, que na verdade era no Egito, Alexandria, mas era um domínio grego, eles também não falavam hebraico. Eles passaram a falar ou a língua grega ou a língua cócita, que era uma língua falada no Egito, um dialeto. E eles tiveram a preocupação de fazer uma tradução para que na biblioteca da Grécia tivesse a chamada Septuaginta, ou Septuaginta. Então, nós vemos que a ampliação cultural do povo na época em relação a literaturas era muito ampla. Ele fala também em artes. É claro que a arte aqui tem muito a ver mais com pinturas e muitas outras coisas que eles faziam que estava relacionado à arte. E isso ganhou muita força, talvez por o período que nós chamamos de Renascença, que foi onde muitos escultores passaram a fazer as chamadas estátuas na, em, em Roma, e passaram a fazer as estátuas ali próximo na Praça de São Pedro, próximo ao Vaticano, e aquele interesse, para quem não sabe, aquele interesse de questão cultural fez com que virasse idolatria. E essas questões de arte, nada tem problema com o cristão, contando que essas artes elas não entram em contradição com aquilo que nós servimos e que adoramos, e que elas não venham a tentar denegrir de forma oculta o que nós acreditamos. Igual estou entendendo, porque a arte de hoje, apesar que a arte de hoje virou bagunça. Hoje, homem pelado com criança tocando virou arte, essas besteiras. Fizeram um acervo de quadros no Banco Santander no Brasil, com aquele monte de pornografias. Então, isso é uma vergonha. É o que nós chamamos de vergonha. Mas nesse período era muito sério. Até no período de Michelangelo, em que esculpiram aquelas imagens ali em Roma, tudo era questão de arte. Porém, alguns deles tinham pensamentos ocultos ou interesses ocultos por trás da arte. Por isso que o período
dos puritanos e outros, eles rejeitaram a arte, o que nós chamamos do período da Renascença. Que o período da Renascença, se você pesquisar na internet, você vai ver, foi um período que o povo de Deus começou a se apostatar, porque aquilo que era para ser como didático se transformou em idolatria. Como as pessoas tinham pouca leitura, o que, é que eles pensaram? Vamos fazer uma imagem aqui de uma estátua e vamos falar que é Pedro, e vamos, através dessa imagem, explicar para o povo quem é Pedro. Então, qual foi a consequência? Aqui está Pedro e o povo passou a adorar Pedro. Passou a adorar Maria e daí por diante, então, hoje se alastrou com toda essa dificuldade. Bom, eu creio que no livro dos irmãos também, a página 20, irmão, é só um complemento do que nós estamos falando do ambiente social, e a página 21 não existe. Eu acho que o livro dos irmãos também está o mesmo. A página 21 não existe e nós pulamos para a página 22. Mas a página 21 seria só um complemento do assunto da questão do ambiente social. O ambiente religioso, essa parte aqui é muito importante para nós entendermos o período que Cristo veio à Terra e o período que ele convocou os seus apóstolos. Isso aqui é importante. Então, ele vai mostrar aqui o seguinte: que o ambiente religioso, o gnosticismo, o ceticismo, o ascetismo, o hedonismo, o platonismo e o sincretismo influenciavam os mais acadêmicos desses dias. Começaram a crescer entre as massas, a superstição e o sincretismo, fusão de diferentes religiões ou cultos. Eventualmente provocaram muita confusão quanto à religião e à vida em geral. Nem tudo que os gregos produziam foi ruim. Porém, eles foram os pais do pensamento fundamentais sobre a ética e a política. Porém, apesar do lado positivo da filosofia, a proposta que Jesus trazia era capaz de satisfazer todos os anseios humanos. Primeira coisa aqui, irmãos, temos que desmistificar isso. A filosofia, de forma alguma, ela é contrária à Bíblia. E a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Por exemplo, a teologia ela é um ramo da filosofia. E a filosofia ela é englobada em aquilo que é antes de Sócrates e aquilo que é depois de Sócrates. Antes de Sócrates, a filosofia ela se ocupava com questões históricas, que era o que chamavam de mitos, e mitos não tinha esse sentido pejorativo que tem hoje. Os mitos eram histórias que eram criadas entre comunidades para relatar aquilo que eles criam e aquilo que aconteceu na cidade. E como eles não tinham muito avanço em outros lugares, com as frotas navais criadas somente no Império Grego, eles passaram a ter acesso a outras culturas e, através das outras culturas, eles passaram a mesclar suas culturas e as suas histórias e viram que era mais ampla do que eles poderiam criar simplesmente nas suas pequenas comunidades. Porém, depois de Sócrates, que a filosofia já tinha a ver com o âmbito moral, se você pegar para estudar a respeito de Sócrates, você vai ouvir muito Platão escrevendo a respeito dele, quando ele não escreveu nada. Sócrates não escreveu nada, como o povo fala. Porém, Platão escreveu muitas coisas que ele falou. E o pensamento de Sócrates tinha a ver não mais com aquela questão cultural histórica, e sim com a questão moral do homem. Então, esse foi o ambiente da filosofia. É claro que os pensadores na época tinham muitos pensamentos em relação à alma, principalmente ao que nós vemos em relação à alma, daquilo que é dicotomo, tem a ver simplesmente com o pensamento de Platão. Temos outros pensadores que desenvolveram filosofia, desenvolveu melhor, como Aristóteles, e outros. No período grego, contribuiu com muita coisa boa, e principalmente nesse âmbito da filosofia, como o comentarista fala. Porém, alguns outros desenvolveram os pensamentos baseados na filosofia e no pensamento religioso, trazendo algumas confusões teológicas no meio do povo. Um deles foram os gnósticos, que eles não abrindo mão do pensamento platônico, do pensamento filosófico. Eles abraçaram também uma teologia judaica com más interpretações do período dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, e que ganhou muita força no período de João. Já no segundo século, o gnosticismo era muito forte.
que se Deus não tivesse preparado homens como Agostinho, Jerônimos e outros, talvez hoje nós teríamos gnósticos. E então, Deus sempre cuida do seu povo. O gnosticismo tinha por primazia ensinar, no período bíblico, que o corpo não tinha valor algum e que a alma era a parte superior do homem. Já a Bíblia mostra que tanto o espírito, a alma e o corpo têm valor e que o corpo ele deve ser cuidado, porque ele será ressuscitado e transformado. Então, mostra tudo isso. Eles também desvalorizavam o relacionamento do casal, porque se o corpo não presta, como que duas pessoas iriam se unir? Daí surge o pensamento celibatário apoiado pela Igreja Católica, que, na verdade, boa parte das doutrinas católicas são gnósticas. Ele mostra mais o ceticismo, o ascetismo, o hedonismo, o platonismo. Nós não tem como explicar, irmão, isso aqui tudo. Mas o ceticismo também fazia parte do pensamento gnóstico e o ascetismo desenvolvido também dentro da linha gnóstica. O hedonismo tinha a ver com o prazer, o platonismo, como eu já falando, tinha a ver com as questões da filosofia de Platão, e o sincretismo era mistura de religiões, como o comentarista já falou aqui, mistura de crenças e de religiões, e isso acabou afetando bastante a religião na época. Se nós aceitarmos isso hoje, como muitas igrejas são sincréticas, são pessoas, igrejas místicas, que acreditam em misticismo, vivem do misticismo e vivem envolvida com essas práticas sincréticas, isso traz prejuízo para o reino de Deus. E ele mostra que foi nesse período que, apesar de todos esses pensamentos, que Jesus ele trouxe, através dos seus ensinamentos, a única razão e a única coisa que pode preencher os desejos de nossa alma. Diante de pensamentos filosóficos, de tantas coisas que, quando Jesus nasceu, já estavam aí ampliado, Jesus veio para mostrar que a satisfação do homem só pode ocorrer através da pessoa dele. Inclusive, Lucas, que escreve para os gregos, ele mostra isso na própria genealogia de Jesus. Ele vai mostrar aqui, irmão, que o judaísmo era a religião dos judeus. O alicerce da fé era escrita da lei de Moisés e dos profetas veterotestamentários. Ou seja, os judeus eles se apoiavam primeiramente na lei de Moisés, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, e nos profetas. Os profetas dentro da Bíblia hebraica, irmão, não é como no nosso. Os profetas da Bíblia hebraica vai de Josué, sendo Josué, Juízes, o livro de Reis, que era um volume só, os livros de Samuel, que também era só um volume, o que nós temos em 2 volumes dele é apenas um volume. Aí viu o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, não Daniel, e os 12 profetas menores. Essa era a linha de pensamento naquilo que era profecia dentro do pensamento judaico. Então, ou seja, o que norteava a religião judaica era a obediência à lei de Moisés e a esperança nas profecias relacionadas ao Messias que foram deixadas pelos profetas bíblicos, tanto principalmente os profetas canônicos, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, que é de Oséias a Malaquias. E ele mostra que o credo, ou seja, a confissão de fé que os judeus faziam, está em Deuteronômio 6, versículo 4, que é o Shema Israel, que ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Deus, é o único Senhor. Então, ou seja, essa era a confissão de fé judaica. Isso estava dentro da lei de Moisés e eles acreditavam simplesmente que Deus é apenas um. Apesar da palavra único Deus, a palavra errado, quer dizer um Deus composto, e não um Deus em unidade, seria isso. Ele fala, era uma fé exclusivista. Não havia lugar para assimilações ou aliança com outras religiões. Quando você estuda o Pentateuco, você entra Josué e Juízes, você vai ver que eles prezavam muito da religião judaica. Mas o período que o reino dividiu, aí o sincretismo entrou.
porque os reinos de Israel, que era o reino norte, eles passaram a adorar bezerro e adorar todos os exércitos do céu, a qualquer coisa que aparecia com o nome de Deus, então a religião ficou sincretista. Mas antes eles eram monoteísta e bem exclusivista, que foi o que aconteceu pós o cativeiro babilônico. Com o surgimento da linha de pensamento farisaica, do período da revolta dos Macabeus, logo após a família dos Macabeus dominar Jerusalém, para trazer de volta a palavra de Deus, surgiu o grupo de fariseus, que nesse período não era como no período de Cristo. Eles eram realmente homens e mulheres de Deus naquele período ali chamado de interbíblico. Chegaram muito deturpados no período de Jesus, mas no período interbíblico eles eram sérios com a palavra de Deus. Então eles trouxeram de volta uma religião exclusivista, que não aceitava união com outras religiões. Quando eu falo, irmão, de religião, eu estou falando de denominação. Eu, particularmente, como eu sempre defendo, sou assembleiano, gosto da Assembleia de Deus e sou contra algumas pregadores que pregam na Assembleia de Deus que não são assembleianos. Pelo fato de que nos bastidores eles falam coisas contrárias à Assembleia de Deus. Então, eu particularmente penso o seguinte: se a Assembleia de Deus não concorda com alguns pensamentos reformados, por qual razão aceitar um reformado pregar lá? Vocês estão compreendendo? Porque ele vai lá e prega, ele vive na política da boa vizinhança, mas depois ele está lá no bastidor falando mal da Assembleia de Deus. Ou pessoas que, para mim, é de seita, que o Rodrigo Silva é seita e prega na Assembleia de Deus. Eu acho isso uma vergonha. E eu nunca vi um assembleiano pregar no Adventismo Sétimo Dia, mas o Rodrigo Silva prega na Assembleia de Deus do Brasil. Então, isso aí é complicado. Para mim, isso é erradíssimo. E isso aí é misturar. Não estou dizendo agora, eu nunca fui contra um pastor pentecostal pregar na igreja pentecostal, seja ele da Batista Pentecostal, da Metodista Pentecostal, da Quadrangular. Não sou contra essas coisas. Eu sou contra o pastor que fala mal nos bastidores vir pregar na Assembleia de Deus. E do mesmo jeito, se o pastor assembleano fala mal do reformado, quem está fazendo pregando na igreja do reformado? Se você compreender? Então, eu particularmente, já até falei com a minha esposa, ela fala, você tem que ir. Só vou se eu não souber e chegar lá enganado. Igreja preta, eu não prego. Igreja escura. Se eu souber que é e me convidar, eu falo, bom, eu agradeço, que Deus abençoe vocês, mas eu prefiro não ir. Porque eu não sou a favor disso. Se eu estou principalmente, eu estou falando uma Assembleia de Deus preta, Assembleia de Deus que pintou de preto. Outra igreja que começou e quis pintar de preto, não tem problema nenhum com isso. Mas prefiro não pregar lá. Mas uma Assembleia de Deus que ela passou a pintar de preto, para mim, por que não arranca a placa da Assembleia de Deus? Todas as igrejas, sem Assembleia, isso eu estou falando da Assembleia, porque eu sou assembleano, mas uma quadrangular, uma presbiteriana, que seguia tradicionalmente e depois mudou, alguma coisa está de errado aí. A igreja, quando começa a mudar essas coisas, eles estão criando paliativo para trazer pessoas. E a Bíblia já não tem mais aquela autoridade que tinha antes. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que cor de paredes ou tinta tem alguma coisa a ver com salvação. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando nós perdemos a essência daquilo que nós tínhamos antes para criar meios paliativos, criar coisas para atrair pessoas, aí nós não estamos acreditando mais em Cristo, não. Nós achamos que Jesus já não vai poder fazer, aí nós vamos criar entretenimento na igreja para sustentar culto. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus ainda é poder, o Espírito Santo ainda continua agindo e nós temos que acreditar nesse mover de Deus. Então, não podemos criar coisas e, principalmente, aceitar essa mistura para que agrade pessoas. O povo de Deus é o povo de Deus. Aquilo que é aceita, é aceita. Como eu falei, o Rodrigo Silva, o Adventismo não aceita. Eu já tenho anos que não sai uma lição da escola bíblica relacionada à seita. Eu gostaria muito de ver se hoje as lições de hoje trariam o Adventismo sétimo dia como seita, porque antigamente trazia. Hoje, eu não sei não, porque o Adventismo está dentro da Assembleia de Deus, então eu não sei o que eles pensariam a respeito disso.
Então, ele mostra que o judaísmo era isso, era uma religião exclusivista, e ele vai mostrar que o judaísmo, com os seus ritos, cerimônias e sacrifícios e holocaustos, ainda predominava quando Jesus chegou ao mundo, constando como religião nacional dos judeus. Lembrando que Jesus nasceu no período da lei. Então, Jesus veio para cumprir a lei e ele vivia de acordo com a lei. Os irmãos entendam isso. Tudo que está narrado nos evangelhos são narrativas do período da lei. Por isso que nós não podemos confundir aquilo que está narrado nos evangelhos e querer utilizar de versículos ali como se fosse os versículos a partir de Atos que tem a ver com o período da graça. Então, os evangelhos ainda narram um período da lei de Moisés que dominava o povo. Então, Jesus, ele veio nesse período que a religião judaica era dominada pela lei de Moisés e o mesmo pensamento. Ele falava que o templo estava em plena atividade, mas as sinagogas funcionavam como centro de culto a Deus e de educação religiosa. Nos dias de Jesus, o templo, que era um lugar de adoração, de queimar incenso, sacrifícios, apesar dos sacrifícios não ter tanto valor, porque a Arca da Aliança não existia, e o templo ele tinha um símbolo muito forte para os judeus. E quando Jesus veio, o templo ainda estava de pé. Após a morte de Jesus, 40 e poucos anos depois, o templo foi destruído. Mas nesse período, o templo estava de pé e as sinagogas, que eram pequenos templos, os judeus iam ali para estudar as escrituras e fazer as suas educações religiosas no período do sábado. Todos os sábados, todas as cidades de Israel tinham uma sinagoga. E onde tinha um grupo de judeu fora de Israel também tinha uma sinagoga. A preocupação deles era estudar a lei de Moisés todos os sábados. Então, essa era a preocupação. Sinagoga não era lugar de queimar sacrifícios. E, mais uma vez, vou lembrar os irmãos, todas as pessoas podiam frequentar sinagogas, as mulheres da mesma forma. As sinagogas não eram feitas como nós temos as nossas igrejas, de banco na frente do outro. As pessoas sentavam do lado, então não havia privilégios para homem e para mulher. É claro que existiam as pessoas que faziam parte da sinagoga, como os principais das sinagogas, que tinham suas cadeiras lá na frente, ou seus lugares de sentar na frente. Cadeira é só uma forma de falar. Mas eles tinham seus lugares para sentar na frente. Mas o povo cá atrás podia sentar misturado. Existem alguns que falam que mulheres sentavam lá atrás. Isso é mentira. Não existe relato histórico nenhum que prova isso. Talvez você vá ouvir alguém pregar isso, não existe. Relato histórico. No Templo de Jerusalém, reformado por Herodes, e sim, existia uma divisão. Pátio das mulheres, como nós falamos no livro, apesar que foi um livro retrasado, o pátio dos gentios, o pátio do sacerdote e o pátio dos homens. No templo de Herodes, o reformado por Herodes, existia isso, mas na sinagoga não. E a prova é, aquela mulher encurvada que Jesus chegou na sinagoga e curou ela estava dentro da sinagoga. Então, quando você ouvir alguém falar que na sinagoga não entrava mulher, é mentira. Entrava mulher sim. E a sinagoga era esses lugares que eles cantavam o hino, pegavam o rolo da Bíblia, abria, lia e explicava. E eles tinham um costume, quase o mesmo costume que nós temos, de dar oportunidade para outras pessoas lerem o rolo. E, historicamente, eles tinham todos os rolos selados, eles quebravam ali o rolo e entregavam para a pessoa, ela abria e lia um texto e explicava o texto. Era muito comum sempre a liderança da sinagoga fazer isso, mas uma vez ou outra eles davam oportunidades. E até mesmo pessoas poderiam questionar aquilo que foi explicado, fazer perguntas e coisas semelhantes. Quase o nosso estilo de culto que nós temos hoje. Nós não seguimos o estilo do templo e sim mais o estilo da sinagoga. Ele vai mostrar que os escribas, que eram copistas e intérpretes da lei, e os rabinos, que eram os mestres, foram tornando-se pessoas de destaque quando a religião prática dos judeus, quanto às religiões práticas dos judeus. Antigamente, os mais conceituados eram os sacerdotes, ou aqueles que presidiam os ritos e cerimônias dos sacrifícios e holocaustos no templo.
Mas quando as sinagogas apareceram, o povo começou a estimar mais os escribas e os rabinos ao invés dos sacerdotes. Como eles querem mostrar que é o seguinte: no período antes do cativeiro, as pessoas só podiam ir ou no tabernáculo e, pós a construção do templo de Salomão, no templo. E ali, a figura que eles encontravam eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, e os levitas ali contribuindo para que todo aquele movimento do templo acontecesse. Primeiramente, com o abatimento de animais, e em outros períodos, tocando e cantando. E os sacerdotes fazendo todo o trabalho junto com o sumo sacerdote. E no dia do Yom Kippur, eles faziam uma festa maior, que era toda a nação reunida, e ali eles queimavam o holocausto em oferecimento para a nação. Porém, pós o cativeiro, com o surgimento das sinagogas e com os copistas, que eram os escribas, eles passaram a fazer tanta cópia da Bíblia que eles passaram a interpretar a Bíblia. Por isso, algumas traduções da Bíblia chamam eles de doutores da lei. O Evangelho de Lucas utiliza muito esse termo, doutor da lei, porque os escribas passaram a interpretar a lei. Muitas interpretações erradas, mas é como se você começasse a querer copiar a Bíblia toda à mão e você fizesse isso por algumas vezes, você iria familiarizar com a escritura. E é o que os copistas faziam. Eles passaram a fazer tantas cópias que eles tiveram o interesse de fazer interpretações da lei. E isso despertou no público o interesse maior por esses homens que presidiam na sinagoga do que pelos sacerdotes. Isso não tem nada a ver, irmão. Por exemplo, como eles colocam aqui, não tem nada a ver você ter apreço por um mais do que por outro, algum pregador que você gosta mais, algum ensinador que você gosta mais. Não tem nada a ver. Você não pode idolatrar. E, claro, nunca ir à igreja só porque vai estar um pregador fulano de tal, mas ir à igreja porque, primeiro, você quer adorar a Deus, você está indo prestar um culto a Deus, e, claro, a ocasião que tem um pregador que você gosta, você está lá vendo esse pregador. Contando que o pregador seja bom, né? E não esse que só tem nome, que ganhou nome e fama no Brasil e as pessoas seguem esse povo aí que não prega nada. Eu estou falando que eu já fui duas vezes à igreja ver um pregador que eu gosto, um ensinador, na verdade, que eu gosto. Então, não há nada demais nisso. E o Comendes só mostra aqui que a força do sacerdote em relação ao povo foi perdendo e transferida para esses homens, os mestres e os escribas. Ele fala o propósito. Ó, os quatro evangelhos foram escritos aproximadamente entre os anos 45 a 85. A verdade é entre os anos 60, irmãos, a 85. 85 sendo o evangelho de João, ou, na verdade, os anos 60 a 90. O evangelho de João talvez foi escrito entre 85 a 90. Então, ele colocou 45 aqui, mas entre os anos 60 até os anos 95. É depois de Cristo. Uns creram que Marcos foi o primeiro a ser publicado. Isso aqui nós já falamos. Parece que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, seguindo depois o Evangelho de Mateus. Lucas, com a narrativa talvez bem mais depois do que Mateus, e por último, o Evangelho de João. Mas o comentário vai mostrar aqui que outros já acreditam que é Mateus, e uma coisa que o comentário não colocou aqui, mas talvez você vai ouvir aí alguém dizer. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Nenhuma parte do Novo Testamento foi escrita em outro idioma no seu grego. Porém, isso nós estamos falando da Bíblia que circulava no primeiro século, dos manuscritos que circulavam no primeiro século. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas eles acharam um manuscrito do Evangelho de Mateus escrito em aramaico. E há alguns teólogos que defendem que o Evangelho de Mateus, por ter sido escrito com o seu público judeu, foi escrito em aramaico. Isso aí, mano, faz justo, porque a cópia que eles acharam escrita em aramaico, ela é datada do ano 1000 depois de Cristo. E os manuscritos gregos é datado entre os anos... Tem manuscrito dos anos 150, ou seja, século II, até o século V, 400 e poucos depois de Cristo. Então, esse manuscrito achado em aramaico, ele é do ano 1000, do século X depois de Cristo. Está bem para trás. Mas existe aqueles que defendem a ideia de que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico pelo fato de ter sido escrito exclusivamente pelos judeus. Então,
Se você algum dia ouvir isso aí, só ouve e lembra que eu te falei na aula aqui que esse manuscrito ele é datado do século X. Ele fala que a ordem ela não é tão importante para nós. O fundamental é que todos fazem parte do cânon, ou seja, da Bíblia. E as quatro narrativas evangelísticas constam como relatório genuíno da Sagrada Escritura. Ou seja, o comentarista quer mostrar aqui que não importa a ordem, o que importa é que o que foi colocado de cada um dos evangelhos, indiferente qual foi escrito primeiro, é verídico, é verdadeiro, é aprovado e foi dado pelo Espírito Santo. Ele vai mostrar algumas coisas aqui, que vai mostrar é, algumas coisas que nós seguiremos a ordem achada na Bíblia. Ele vai dizer, ele quer mostrar que nós vamos seguir a ordem lógica que a nossa Bíblia encontra, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele vai dizer que Mateus ele começou com a genealogia de Jesus e fecha com o grande mandamento de evangelizar o mundo. Ele mostra que, abrindo o seu evangelho, dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e filho de Abraão, e ele termina com aquela parte falando que ide por todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Evangelho de Mateus é isso. Ele fala que o ponto de partida de Marcos é o profeta Isaías e João Batista. Ele quer provar que o seu evangelho estava baseado naquilo que era profético. Marcos se preocupou com isso, porque o interesse de Marcos era mostrar o movimento de Jesus e falar para o povo, o seu público, que Jesus ele foi profetizado nas escrituras veterotestamentárias. Então, o ponto de partida de Marcos é o profeta Isaías João Batista, o anjo precursor de Cristo, que ele utiliza da profecia de Isaías para provar que João Batista era alguém profetizado que estaria preparando o caminho de Cristo. E ele termina com a sessão do Senhor e o seu discípulo partindo e pregando por toda parte. Esse final do Evangelho de Marcos mostra que, após ele dar a ordem de ir por todo mundo e pregar, fala que o Senhor cooperou com eles em todos os lugares que eles iam e fazia muitos milagres. O Evangelho de Lucas ele inicia com um prefácio dando razão para a sua narrativa, como nós já falamos na aula passada. Ele preocupou em explicar que ele estava fazendo uma narrativa a respeito de fatos que ocorreram, e essa narrativa era endereçada para um homem chamado Teófilo. E ele termina com a sessão do Filho do Homem, e os apóstolos voltando para Jerusalém, indo ao templo e louvando e bendizendo a Deus. Assim que o Evangelho de Lucas termina, após eles receberem o sopro de Cristo que tinha a ver com a pessoa do Espírito Santo. E o Evangelho de João apresenta o Verbo em primeiro lugar e termina com o desafio de Jesus a Pedro de demonstrar o seu amor a ele não cuidando e no cuidado com suas ovelhas. É a parte que João apresenta Cristo como o Verbo encarnado, sendo co-igual ao Pai e sendo eterno e criador de todas as coisas. E termina mostrando Jesus convocando a Pedro, pós Pedro negar a Cristo, Jesus ressuscita e ele encontra, as várias vezes que encontrou com os discípulos e outras pessoas, ele encontra com Pedro na beira do mar e ali pergunta aquelas palavras que todo mundo conhece: Tu me amas? E ele responde por 3 vezes que sim. E no percurso das 3 vezes, Jesus lhe ordena o cuidado com suas ovelhas. Ele fala que Mateus e Lucas eles percorrem a trajetória de Jesus desde o seu nascimento até a sua ascensão. Eles são os dois evangelhos mais completos. A preocupação tanto de Mateus como de Lucas era fazer uma narrativa que estaria introduzindo Jesus ao mundo, a sua morte e também a sua ressurreição e ascensão, ou seja, a sua subida para o céu. Ele mostra que Marcos e João trata de detalhes que começa com o batismo do Senhor e termina com a sua aparição. Se você observar, realmente esses dois últimos escritores preocupam com isso. Eles não tratam muitos assuntos a respeito de Cristo, porque tanto Marcos como João, a preocupação dele era outra. Como eu já falei, Mateus tinha a preocupação de trazer um relato para os judeus, e Lucas, como era historiador, trazia um relato histórico de uma pessoa que ele queria apresentar ela como humana e mostrar que essa pessoa que era humana, ela morreu por todos os homens.
Ele vai dizer que, juntos, os quatro evangelhos nos revelam importantes dados sobre a vida e o ministério do Deus encarnado que veio habitar entre a humanidade e trazer a ela salvação, vida abundante e eterna. Ou seja, os quatro evangelhos resumem nisso. Eles trazem o retrato de Cristo, esse homem que era Deus ao mesmo tempo, que habitou entre nós, ou seja, ele viveu entre os homens e ele veio para salvar a humanidade, cuja o seu próprio nome faz jus a isso, que quer dizer salvação. Ele mostra que Mateus escreveu para os judeus. Isso é bom você ter isso em mente, como eu já falei, Mateus, sua preocupação é escrever para os judeus. Ele enfatiza Jesus como o rei dos judeus. A primazia de Mateus é mostrar a chegada do reino e que o rei já estava na terra. O povo judeu tinha uma expectativa do reino, porém o reino que eles esperavam era um reino político, um reino material, um reino forte. E Jesus veio de forma completamente contrária aos pensamentos deles. Jesus veio libertar o homem das trevas, libertar o homem das garras de Satanás e das garras do pecado, em primeiro lugar. Mas ele apresenta Jesus como rei e apresenta ele como Messias do seu povo, ou seja, o ungido ou o enviado, que os judeus tinham expectativa de ser talvez um cavaleiro forte como Davi, e Jesus vem montado em um jumento, um jumentinho. Então, ele quebra todas aquelas expectativas políticas e simplesmente materiais e traz aquilo que é espiritual. Jesus, Mateus, ou melhor dizendo, ele apresenta Jesus, por isso ele traça uma genealogia. Porque se ele apresenta Jesus como rei, ele tinha que traçar a genealogia desse rei. Por isso que ele fala que ele era filho de Davi e filho de Abraão. Filho de Davi, direito ao trono. Filho de Abraão, judeu legítimo. Porque ninguém poderia reinar em Israel se não fosse um judeu. Ele mostra que, por sua vez, Marcos escreve o seu evangelho para os romanos e seu livro ele percorre com rapidez. É, é o evangelho, irmãos, o evangelho de Marcos é muito interessante que você lê. Ao mesmo tempo que Jesus está em um lugar, ele está no outro. Se você observar, ele narra muito rápido, ele sempre mostra o movimento de Jesus. E tudo muito rápido, que ele estava sempre em movimento. Então, a preocupação de Marco é essa. Ele é o evangelho mais curto, mas ele mostra os acontecimentos do ministério de Jesus sempre em movimento. Ele fala que ele gira mais o dinamismo de seus atos ao invés de suas palavras ou pedagogia. Ele não preocupou muito em narrar os ensinamentos de Cristo como Mateus e Lucas. Ele preocupou em mostrar os atos de Jesus, porque isso interessava para os romanos. Os romanos eram um povo que gostava de ação, e Marcos vem mostrando o homem em ação, mostrando Deus encarnado em ação. Por isso, ele é o único evangelista que utiliza aquela frase, que ele veio não para ser servido, e sim para servir. Ele fala que sua audiência romana ficaria impressionada com o poder e a autoridade de Jesus, tanto no mundo natural quanto sobrenatural. Ele é identificado como servo sofredor. Então, é assim que o Marcos ele descreve Cristo, como aquele que veio para servir, aquele que. E na concepção romana, isso era inaceitável, porque os romanos gostavam de ser servidos, eles gostavam de obrigar pessoas a fazer coisas para eles. Aí ele narra de um homem que Deus, que se fez homem, veio para servir e quebra toda aquela arrogância dos romanos. E o interessante é que nós vemos que Marcos ele escreve para os romanos porque ele utiliza muitas palavras em latim. Ele escreve o seu evangelho em grego, mas utiliza muitas palavras em latim no seu evangelho. E aquilo que ele escreve em aramaico, ele explica para o seu povo. Por exemplo, a palavra talita cumi, que é menina levanta e anda, levanta, ele preocupa em explicar isso. Quando ele escreve Eloi, Eloi lama sabachthani, ele também preocupa traduzir para o povo. Já o evangelho de Mateus não tinha tanta preocupação com essas coisas. Mateus, ele não preocupou em trazer palavras em hebraica, porque o povo
eles eram familiarizados com isso. Melhor palavra é aramaico. O que ele trouxe em hebraico, ele traduziu também, que está diferente lá no Evangelho de Mateus e Marcos, que Eloi, Eloi e Eli, Eli. Mateus traz Eli e Marcos Eloi. Então, o Evangelho de Marcos tem essa preocupação com as ações de Cristo, mostrando o seu movimento, as curas, expulsando demônios. Então, coisas extraordinárias. Lucas escreve para os gregos, a sua narrativa é mais compreensiva, mais detalhada, como eu já falei, com mais recursos históricos. O seu propósito é afirmar a historicidade da vida de Jesus. Jesus é mostrado como homem perfeito. Isso você vê a maneira que Lucas escreve, mostrando os feitos de Cristo, chamando ele de filho do homem, mostrando a humanidade de Jesus. Ele mostra isso de uma forma tão magnífica para os gregos, que era pegar a filosofia e a mudança de vida através da filosofia, que não funcionava. Aí ele mostra que Deus encarnou e ele veio, morreu por nós, mostrando que a perfeição do homem só vem através de Deus. Por isso que a genealogia de Lucas, ela termina em Deus, mostrando que o homem não tem como ser transformado se não for através da pessoa de Deus. E Lucas preocupou em mostrar isso. As narrativas de Lucas é primeiramente para provar para os gregos que Jesus ele era o homem perfeito e também tirar aquele pensamento que as nações vizinhas tinham a respeito de Jesus Cristo e dos seus seguidores, mostrando que ele era um homem passivo e um homem que veio para morrer em prol da humanidade. E já o Evangelho de João ele é escrito para a igreja de todos os tempos. Ele tinha, o comentarista não colocou aqui, mas eu quero que você entenda isso, ele tinha por primazia debater o gnosticismo. O Evangelho de João é o evangelho mais teológico que existe. Ele apresenta Cristo como sendo o próprio Deus. Ele já abre o seu evangelho quebrando a filosofia de Heráclito, que acreditava que o verbo era o causador de todas as coisas, e ele apresenta Jesus sendo o verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada. E essa palavra, ela tinha a companhia de Deus desde o princípio, ela era o próprio Deus, ela era divina e ela também era criadora de todas as coisas. Então, o Evangelho de João tem essa preocupação. O alvo de sua escrita foi relembrar aos crentes o fundamento cristocêntrico da fé. De acordo com o Evangelho de João, nós vemos que o interesse de João era o povo que estava sendo perseguido no período dele, estava abandonando os caminhos de Cristo por causa do gnosticismo. E ele traz esse evangelho debatendo o gnosticismo e relembrando o povo primeiro judeu e os gentios, que eles deveriam ter uma fé cristocêntrica. João ele escreveu a fim de que os crentes continuassem a crer em Cristo, como comenta essa mostra. Que o título-chave para Jesus no Evangelho de João é o Filho de Deus. Ele é o evangelho que ele narra a respeito da divindade de Cristo. Ele não preocupou também, ele narrou apenas 7 milagres e ele preocupou com muitas falas de Jesus. Se você observar, ele preocupou com as falas de Jesus, com a oração de Jesus. Então, ele mostra que o seu evangelho tem essa preocupação de narrar a divindade de Cristo. Então, ele é muito teológico. E ele não traz genealogia porque Deus não tem genealogia. Ele simplesmente mostra que ele já estava no princípio com Deus, antes de tudo existir, que veio a ser tudo que existe veio através dele. Então, a preocupação de João era essa: mostrar para os seus leitores que eles deveriam permanecer na fé, porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Segundo capítulo, a introdução de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui, irmãos, é a questão histórica, a história inicial de Jesus. Ele fala que sobre a sua infância temos poucas informações. Realmente, a Bíblia só vai narrar o nascimento de Jesus, como o comentário vai mostrar aqui. Depois vai narrar ele com 12 anos e depois com 30. E apenas Lucas preocupa em narrar esses detalhes. Mateus narra o nascimento e Lucas dá detalhes do nascimento
ele apresenta coisas a mais do nascimento, além de Mateus. Ele mostra Jesus com 12 anos no templo e mostra Jesus iniciando o seu ministério com quase 30 anos. Então, vai falar assim, ó, de seu nascimento, morte e ressurreição, o Filho deixou uma marca no mundo que nunca seria igualada por qualquer outro homem na história, pois tinha consequências eternas e gloriosas. Dessa questão de Jesus, o Jesus histórico que o povo tanto preocupa, e nós não tínhamos que preocupar, porque o Jesus histórico está na Bíblia. E ele, o que o comentarista quer mostrar aqui, que as narrativas bíblicas a respeito de Cristo mostra o homem que todo o seu, desde o nascimento até a sua ressurreição, ele fez coisas que a nossa mente não alcança. O Evangelho de João, por exemplo, diz que Jesus fez muitas outras coisas que talvez ele usou de uma linguagem exagerada e hiperbólica, que diz que nem o mundo inteiro caberia de livros. Há quem crê que não, mas eu particularmente acredito que ele usou de uma linguagem de exagero para mostrar que eram muitas coisas que não estão narradas nas Escrituras. Então, nós vemos que Jesus fez coisas impressionantes e coisas magníficas, coisas que mudaram vidas, que marcaram vidas, que transformou poderosamente através de atos e de palavras. Exemplo, Jesus ele curou, expulsou um demônio à distância da filha da mulher cananeia, que mudou a vida dela. Ele expulsou o demônio daquele filho daquele homem, no capítulo 17 de Mateus, que mudou a vida daquele homem. Ele curou um homem que tinha inchaço de água no corpo, que mudou a vida dele. Porém, ele falou com a mulher samaritana e com Nicodemos e mudou a vida deles. E de Zaqueu, ele entrou na casa de Zaqueu e mudou a vida dele. Então, são ações extraordinárias que nós não temos palavra para descrever, e muito menos os demais atos que a Bíblia não registra. Ela fala da genealogia de Jesus. Encontramos na genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas. Aí nós encontramos a genealogia. Duas genealogias que é apresentada em listas diferentes. Eu já vi muita gente criar problema com isso aqui, falar que há erro, que há problema, outros inventam para tentar defender a Bíblia. Bom, se nós não sabemos, é melhor ficar calado. É mais fácil falar, eu não sei, do que inventar coisa. Um dia eu vi uma pessoa explicando que o Evangelho de Mateus ele narra a genealogia de José e o Evangelho de Lucas é narrado na genealogia de José, porém o pai verdadeiro de José, que assumiu o nome de José, por exemplo, vou explicar aqui do início. Os irmãos conhecem a lei do levirato, sim? Vou eu falar a lei do levirato? Quando alguém casava com a mulher e ele morria sem deixar descendência, o irmão, o segundo irmão, deveria casar com aquela mulher e suscitar descendência ao falecido. O primeiro filho deles carregaria o nome do falecido. Então, de acordo com o pensamento desse teólogo, a narrativa de Mateus, ele está narrando a história de Jesus, de José, através do seu pai, que era o pai biológico. E do Evangelho de Lucas seria pela lei do levirato. Isso aí não tem nada a ver. Estava suscitando descendência a outra pessoa. Isso é completamente errado. O comentário vai mostrar aqui muito claro. O Evangelho de Mateus, ele narra a genealogia através de José. O Evangelho de Lucas através de Maria. Isso é fácil. Só olhar isso. A um certo ponto, os nomes são os mesmos. Quando você chega em Davi, você vai ver que os nomes eles diferenciam, porque a genealogia de Mateus é narrada através de Salomão. Davi veio Salomão e ali segue a genealogia através dos filhos de Salomão. E a genealogia de Maria, narrada em Lucas, chega até Davi e ali ele pega o outro filho de Davi, que era Natã. Só que às vezes nós passamos genealogia com tanta pressa ou quando lemos. É a realidade. Tem muita gente que não gosta de ler genealogia. Por exemplo, você pega lá no livro de Crônicas, do capítulo 1 ao 9 é só genealogia. Só, irmãos, que as genealogias são importantes na Bíblia. Todo lugar que eu falo, eu costumo dizer isso. Elas são importantes. A genealogia em Gênesis,
em Crônicas, em Êxodo. Essas genealogias são importantes porque essa genealogia, a primeira coisa, ela tinha por preocupação histórica, guardar a identidade do povo. E segundo, ela tem uma questão teológica. Essa genealogia se cumpria em Cristo. Todas as genealogias da Bíblia, elas têm a ver com Cristo. Se você pegar a genealogia de Lucas e comparar com a que está lá em Crônicas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, você vê que é a mesma genealogia. Lucas copiou de Crônicas. Mateus, ele copiou de Crônicas, mas teve um trabalho a mais em ter que ir lá pesquisar no livro de Ruth e em outros lugares para poder narrar a genealogia de Jesus e no livro de Gênesis e outros lugares onde traçou toda aquela história de Tamar, a história de Raabe e de outras, a história de Ruth, a história de Batseba. Então, Mateus teve um trabalho a mais. Já Lucas pegou pronta lá em Crônicas. Depois do evangelho que Jesus veio à Terra, você pode ler, depois de Lucas não tem mais genealogia. Em lugar nenhum você vai achar. Porque já se cumpriu em Cristo. Então, as genealogias são importantes. Há uma necessidade de estudar a genealogia. Eu sei que é cansativo, mas há essa necessidade de estudar. Então, o Evangelho de Mateus preocupou em narrar a genealogia da linhagem através de José. E o Evangelho de Lucas através de Maria. Por que José no Evangelho de Mateus? José era pai adotivo de Jesus, então ele era reconhecido em todos os cartórios como filho legítimo de José. E José, sendo descendente de Davi, implica que ele tinha direito ao trono. Lucas, escrevendo para os gregos, que era um povo sábio, que sabia que Jesus não era filho de José, já que ele era Deus, homem na terra, ele teve que trazer a genealogia de Maria e explicar com detalhes no capítulo 1 que Maria foi coberta pela glória do Senhor Deus, do Altíssimo, que ele possibilitou, através desse milagre inexplicável, a gravidez virginal e até mesmo ela teve o filho virgem. Então, os gregos eles interessariam nisso do que se ele tivesse usado o mesmo jeito de Mateus. Então, a genealogia, irmão, não tem contradição, tem apenas uma traçada através de uma personagem e outra traçada através de outra personagem. Ele mostra que Jesus era filho de Davi, como eu já falei, direito ao trono, e mostra o seu vínculo com Abraão, mostrando que ele era um judeu legítimo. Aqui o comentarista embaixo vai mostrar as diferenças da genealogia, então não precisamos falar a respeito disso. O nascimento de Jesus vai mostrar que Mateus e Lucas são os principais articuladores do nascimento de Cristo e dos acontecimentos da sua vida. Como eles têm narrativas mais completas, então eles narram muitas coisas a respeito da vida de Cristo. Eles apresentam a história-chave relevante sobre a vida e a sua missão divina, humana, enquanto estava na Terra. Jesus ele tinha uma missão, e a missão era morrer por nossos pecados e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Essa era a missão de Cristo. Ele não veio constituir família, ele não veio para deixar ninguém rico, ele veio simplesmente para pagar o preço que a humanidade não tinha como pagar, que é o preço de sangue para o pecado. Ele fala que essas narrativas são suficientes para nos informar e instruir do certo das doutrinas cristológicas. Ou seja, tudo que está narrado nos evangelhos, principalmente, de acordo com o comentarista aqui, o que está narrado em Mateus e Lucas é o suficiente para trazer informações para o povo de hoje, ou seja, para nós, sobre as doutrinas relacionadas a Cristo. Quem é Cristo? Quem é a pessoa de Cristo? E qual o seu propósito na Terra? Ele fala que Lucas registrou quando o anjo Gabriel visitou Maria para anunciar o nascimento de seu filho. Então, ou seja, aqui ele faz toda a narrativa a respeito de Isabel, da gravidez de Isabel, mas a preocupação minha aqui é que o anjo Gabriel ele apresenta-se a Maria e ele anuncia para ela que ela estaria ficando grávida através da cobertura de Deus sobre ela. O comentarista mostra aqui, irmãos, alguma coisa relacionada à idade de Maria, mas à frente nós vamos ver isso, e isso aí também nada tem a ver com verdade. Na página 30, cá no final ele fala assim, ó,
Logo após o relato do nascimento de Jesus, Lucas nos conta a história dos pastores que receberam a notícia de que o Messias havia nascido. Os irmãos já prestaram atenção nas festividades de Natal, no chamado culto de Natal? Aí as pessoas, as que gostam de enfeitar a igreja, vai lá e enfeita um camarada, que segundo eles é José, uma mulher, há um menino deitado lá em um coxozinho, sei lá, não é um coxo, um cestozinho, ali com as palhas, quando na verdade a manjedoura era cunhada em pedra, era o lugar que colocava comida ou água. Então não podia ser aquele cestinho com palha em volta. E anjos, pastores e mais 3 pessoas que, de acordo com eles, seria o que eles chamam de rei magos. Os irmãos já viram isso? Esse chamado presépio, os irmãos já viram isso? Nunca viram, não, irmão? Essas encenações da igreja católica e das igrejas evangélicas. Ali está muito anacrônico toda aquela cena. Porque, primeiro, quando Jesus nasceu, os anjos vieram depois. Os pastores vieram depois ainda. Bem depois, porque eles receberam dos anjos a notícia e foram lá. A Bíblia deixa muito claro. Que aí eles encontraram o menino envolto em um pano, deitado em uma manjedoura. Já os magos, que nós não sabemos quantos são, vieram 2 anos depois, irmão. E as pessoas colocam tudo junto. Se ler o Evangelho de Mateus, prestando atenção, você vai ver que são 2 anos depois. Eu até disse que o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos. Se era criança de 2 anos, implica que Jesus tinha entre 2 a 2 anos e meio. Senão a gente vai dar as crianças recém-nascidas. Os irmãos estão compreendendo? E o próprio texto também lá de Mateus está muito claro que se passaram entre 2 anos a 2 anos e meio. Só que as pessoas pegam tudo por não estudar a Bíblia direito e pegar mais do que a tradição fala, ou alguém falou, o outro transmitiu, e acabou se tornando uma verdade. Eu já falei, temos que tomar cuidado demais com isso. O texto, se você ler o Evangelho de Lucas e de Mateus, você vai ver que as pessoas estão longe uma das outras, não estão tudo no mesmo lugar. Os magos, que nós não sabemos quantos são, nem sequer viram esses pastores. E outra coisa, um anjo anunciou, e quando o anjo chegou no local, outros anjos se apresentaram. E as pessoas falam, os anjos estiveram lá no momento do nascimento. Temos que falar até que os anjos vão fazer o parto. Então, temos que tomar muito cuidado com essa. É só observar o texto. Aí ele mostra aqui, que além dos pastores que presenciou a Jesus ainda bem novo, ele fala que além dos pastores, Simeão e Ana, e, como eu já disse, os magos. Eles foram as primeiras pessoas mencionadas nos evangelhos que viram a Jesus Cristo pós o seu nascimento, que foram os pastores convidados por um anjo, os magos que chegaram 2 anos depois, porém, Ana e Simeão foi antes dos magos. Eles viram ao 8º dia de nascimento, quando se levava a criança para circuncidar, para se apresentar no templo e dar o nome à criança. Então, Simeão foi quem pegou Jesus no colo, levantou ao céu e fez aquela narrativa que agora ele poderia morrer, porque ele viu cumprido e aquilo que Deus havia revelado para ele, que a salvação, ele via a salvação do seu povo. E Ana, que era uma mulher que constantemente estava no templo, ela era viúva e ela também esteve ali em determinado momento e viu a Jesus Cristo. Então, essas pessoas foi quem viu. Anjos primeiro, pastores depois, Simeão e Ana, e por último, os magos. Eles viram Jesus ainda bebê, porém com tempos de diferença. Segunda, outra coisa que ele mostra, a primeira Páscoa de Jesus. Aqui é outra narrativa que está em Lucas. Como eu já falei, a preocupação de Lucas é a narrativa histórica. Ele mostra que Jesus foi, juntamente com a sua família, como era de costume, os judeus tinham que ir. Isso era lei dentro dos códigos civis de Israel, que eles tinham que ir, pelo menos, em uma festa judaica em Jerusalém. E como Israel, as pessoas não tinham locomoções tão fáceis, eles juntavam um número de pessoas e iam ali famílias cantando estrada até chegar em Jerusalém.
cuja os cânticos eram os salmos do 120 ao 134, composição de 15 salmos, que eles iam cantando pela estrada, louvando ao Senhor, até chegar em Jerusalém. Lembrando que, em meio a essa caravana indo para Jerusalém, ali ia mulheres batendo papo com mulher, homem batendo papo com homem, um casal perto da sua, o homem perto da sua mulher, iam crianças brincando com criança, então chegava a Jerusalém. E ficava ali, ou a Páscoa, outros que tinham recursos melhores ficavam os pães asmos, a Páscoa e o Pentecoste, outros ficavam apenas em uma das festas e voltavam. O caso da família de Jesus foi esse. Eles foram na primeira Páscoa de Jesus com 12 anos aí a Jerusalém, que ele, claro, poderia ter recordação. Talvez o fato das questões financeiras de José e Maria não lhe permitia sempre estar todos os anos lá, mas eles tinham que preocupar em ir, ou um ou outro ir lá. E nessa Páscoa foi quando Jesus chegou aos 12 anos e o Evangelho de Lucas relata a respeito disso. Mostra a aparição de Jesus na sua primeira Páscoa, quando ele tinha 12 anos. E foi levado a Jerusalém para o festival mais importante entre os judeus. Ele fala que na cultura judaica, a partir dos 12 anos, o rapaz era considerado apto para iniciar o judaísmo. O que eles chamam aqui na América de bar mitzvah, que é o bar mitzvah, que quer dizer bar, quer dizer filho, e mitzvot, quer dizer os preceitos. Bar mitzvah quer dizer que alguém estava apto a fazer parte da comunidade judaica, ou seja, ele era responsável pelos seus atos. Era como se ele começasse a ter razão de entendimento para compreender os preceitos de Deus e fazer parte dele. E esse bar mitzvah, a pessoa ia ao templo e ele era interrogado por algumas questões da lei de Moisés pelos sacerdotes. E o que consta no Evangelho de Lucas é que Jesus surpreendeu a todos os sacerdotes em relação àquilo que ele perguntou dentro das Escrituras. Jesus foi até além. E é claro, isso, irmãos, eu particularmente não acredito que era coisa sobrenatural, é que ele foi instruído pelo seu pai primeiro a estudar a lei e ele teve apego à lei de Deus. Que nós não podemos crer que Jesus utilizou da sua divindade para se promover diante de sacerdotes. Seria muito fácil, não? Então, ele teve estudos, como o Evangelho de Lucas vai narrar, que ele crescia em conhecimento e ele estudou a lei, ele se apegou a isso, por isso ele soube responder com detalhes. Agora, uma coisa interessante que passa despercebido do pensamento do povo cristão. Como José e Maria perdeu a Jesus? Os irmãos recordam que eu disse que eles vinham de viagem, uma caravana com muitas pessoas, a pé. Então, no regressar para sua casa, era o mesmo jeito. Ia criança brincando com criança, homem conversando com homem, mulher conversando com mulher. E em alguma ocasião, como o comentarista até narra no livro, talvez algumas mulheres iam à frente primeiro, porque os homens andavam mais rápido. E as mulheres iam à frente, algum homem ia fazer algum afazer, resolver alguma fazenda na cidade, as mulheres iam e eles alcançavam as mulheres. De acordo com o pensamento bíblico, José pensou que Jesus estava na companhia de Maria e Maria pensou que estava na companhia de José. E naquela caminhada entre amigos e todo mundo batendo papo, Jesus ficou em Jerusalém e eles não perceberam, porque era muito comum eles acharem que ele estava junto com outra pessoa da família, conforme o Evangelho de Lucas narra. E isso fez com que eles não dessem conta de Jesus, foi dar conta 3 dias depois. Que responsabilidade. Perdeu o filho. 3 dias que eles deram conta de que Jesus não estava com eles. Pensando que Jesus poderia estar junto com alguém de outra família, alguém da sua família que estivesse hospedada ou em outra tenda. Que eles, caminhando 3 dias, é claro que eles tinham que levar suprimentos e tendas para poder armar no deserto. Para nós finalizarmos, irmãos, aqui ele fala do crescimento de Jesus, como eu já falei. O tempo foi passando e Jesus, seguindo o curso normal, como qualquer ser humano, ele cresceu e foi se tornando um homem adulto. O Evangelho de Lucas narra isso no capítulo 2, versículo 40, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: e o menino crescia, fortalecia
em espírito, cheio de sabedoria e graça diante de Deus, de graça de Deus, e Deus estava com ele. E fala, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e a graça para com Deus e com os homens. Sabedoria, como eu falei, inteligência, intelecto, estatura, questão física. Graça de Deus tem a ver com a sua questão espiritual, e graça para com os homens, a sua convivência social e o seu respeito para com as pessoas. Então, Jesus, irmãos, como homem, e a maneira que Lucas narra, o que ele aprendeu nas Escrituras foi através de estar estudando as Escrituras e não utilizou dos seus predicados divinos, que foi ele mesmo que deu toda a lei, o próprio Deus que deu, para que ele pudesse se promover diante dos sacerdotes. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, continuamos com a nossa matéria. Irmãos, quero somente lembrar os irmãos uma coisa. Eu não sei se todos os irmãos de Canela receberam os livros. Temos que preocupar em fazer o pagamento pelo pastor Valdir, no mínimo na quarta aula, para nós não termos problema, como tivemos na semana passada. Ficamos sem aula por causa disso. Porque eu, como eu falei com os irmãos, eu fazia o pedido do livro, ele não faz. Eu fazia e depois por o dinheiro. Ele não faz se não fizer o pagamento. Então, espero-se que, quando der a quarta aula, se os irmãos puderem, na quarta-feira, já enviar o dinheiro para o pastor, para que ele possa pedir o livro, para iniciarmos a nossa aula e não perdermos dias de aula. Porque se nós perdermos dia de aula, vai prolongando o curso. E estamos no 13º livro. No caso, os irmãos que começou no segundo livro ainda está no 12º. Eu estou no 13º porque eu dei o primeiro livro em Marlborough. E ele tem os nossos irmãos de Canérica, ele recomeçou, nós estávamos, parece que no 6º livro, ou no 7º, se eu não me falha a memória. Então, temos que seguir, porque a turma de Milford está um livro na nossa frente. Um livro e meio, na verdade. Mas lá porque eles seguiram, nunca perderam aula, e pelo fato de que eles dão a matéria com 4 aulas apenas. Então, nós precisamos de seguir sem perder dia de aula por causa disso. Eu peço aos irmãos que colaborem conosco para nós conseguirmos vencer esses livros com mais. Vencer o curso, na verdade, com mais rapidez. Não com o interesse de acabar o curso rápido, mas para que nós venhamos a estar na meta primeiro do IBAD, porque o IBAD tem um tempo determinado que eles nos dão para cumprir esse período do básico. Não pode passar na meta deles. E por isso nós precisamos de fazer essa sequência sem perder aulas. Amém? Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos agradecer a Deus mais uma vez e os irmãos têm liberdade de sair da sala após terminarmos a oração. Senhor da glória e Pai soberano, meu Deus, mais uma vez nós te adoramos, ó Pai, te enaltecemos, te glorificamos, porque tu és poderoso, ó Deus, tu és magnífico, és soberano. O Senhor nos deixou, ó Pai, relatos extraordinários na tua palavra. Peço ao Senhor que dirija nossas vidas, nos guarde no percurso da semana, nos supre, ó Pai, com a força do teu Espírito. Abençoe cada lar, abençoe cada família, cada ministério, ó Deus, e dá a direção para cada vida, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos ficam na paz de Cristo